Olá a todos. Hoje vou-vos trazer as minhas leituras de janeiro. Sei que já estamos em março, já passou efetivamente um mês. Mas de qualquer forma, eu queria vos mostrar o que é que eu li e falar-vos um bocadinho sobre os livros. Ora, o primeiro, vou-vos falar sobre o Cândido e o Otimismo. Isto é uma história inspirada por Voltaire, escrita por Voltaire. Digamos, todos nós pensamos que o otimismo é uma coisa que está em todo o lado. E de facto, neste livro conseguimos constatar esse facto. Cândido tem um pequeno infortúnio e é expulso do castelo. Ou seja, ele sendo expulso do castelo pensa que vai sofrer muito porque vai ter alguns obstáculos. Mas ao fim e ao cabo, o que ele vai encontrar é ele vai voltar a encontrar as pessoas. Apesar de ele pensar que iria acabar sozinho na vida, vai voltar a encontrar um amigo seu que é filósofo e que irá continuar com o seu otimismo, apesar de lhe acontecerem coisas muito más. Ele continua a ter o otimismo e continua a querer viver e a querer viajar pelo mundo. Este é o Cândido e o Otimismo. A seguir temos a Febre Italiana. Digamos que este livro foi-me oferecido para a minha irmã no Natal e eu já estava há alguns meses para o ler, mas achei bastante interessante porque fala de um escritor que vai escrever as suas histórias. Dizem que é um escritor de histórias e ele escreve sobre fantasmas, algo do género, casas assombradas, digamos, uma coisa parecida. E digamos que ele morre por uma circunstância um pouco estranha e a sua assistente ela vai à procura dele. Vai à Itália à procura dele. Portanto, ele foi para a Itália procurar inspiração para escrever. Ele acaba por se isolar um bocadinho e nesse tempo ele acaba por falecer. E então a assistente vai procurar por ele e então vai tentar descobrir o mistério de porque é que isso aconteceu, se o seu livro de facto foi escrito ou não, na totalidade. O próximo livro que vos vou falar é de Star Wars. Pronto, eu sou um fã ínfimo de Star Wars. E este livro foi comprado na livraria Lelo, no Porto. De facto, ele é em inglês e até agora, desde que eu encontrei este livro, nem há procura de outras versões e não há nenhuma em português. E todas as outras são em paperback. Aqui, este livro geralmente só se consegue encontrar nos sites de internet, basicamente. E eles, de facto, a capa dura, vale bem a pena, até porque a sua capa, como podem ver, não é especial. Há outros dois depois que vão fazer a continuação. Ainda não consegui encontrar para comprar, portanto, terá que esperar para outra altura. Isto é um retelling da história da New Hope. Pegando em algumas partes da história, tanto da Princesa Leia, como do Han Solo, como do Luke Skywalker. E eles vão pegar em algumas partes do livro relacionadas com essas personagens e vão recontar à sua maneira. E de facto está um bom retelling porque está um bocado diferente. Contam a história parecida, mas parece que motiva um bocadinho mais à sua leitura. E parece que mostra um bocadinho do que Star Wars é de facto. Este livro foi escrito por uma fã também, portanto, acho que isso também tem a sua mais-valia. O próximo livro que eu vos vou falar é A Paixão de Schopenhauer. Eu comprei na Feira do Livro 2019. Por acaso o livro, se não me engano, foi 5€. Não sei se sabem, mas Schopenhauer é um filósofo que estudou o amor porque ele pensava que o amor não existia, que o amor não poderia mover montanhas, como se diz. E então Schopenhauer pegou um bocado nisso e começou a estudar o amor. Aliás, ele começou a estudar o amor sem sequer pensar muito, porque ele acabou por se apaixonar. E aí começou a pensar, mas o amor é isto? O que é que eu sinto? O que é estes sentimentos? Ele, tal como alguns aristocratas, ele vai fazer uma viagem, vai parar a Veneza.
E a Veneza aí é que ele vai de facto encontrar uma vida diferente, vai ganhar mais alguns conhecimentos e aí vai encontrar o amor da sua vida, diria. Mas no livro é escrito, a história do livro é numa altura em que, digamos, os filósofos não eram muito bem aceitos, porque muitos deles falavam de coisas que eram hereges, digamos, e muitos dos livros deles iam parar às fogueiras. Infelizmente é assim. Mas de qualquer forma ele acaba por ter uma vida boa lá e acaba por descobrir que o amor de facto é uma coisa impressionante e é bem capaz de mover montanhas. Estes são os contos satíricos de Mark Twain. Este livro foi oferecido para a minha irmã também, nos meus anos. Como sabemos, Mark Twain foi o criador do Tom Sawyer e de algumas histórias também desse género. E ele aqui tem alguns contos que nos vai passar a sua moral, tal como faz em todas essas histórias maravilhosas que ele criou. Algumas delas falam sobre o dinheiro, algumas delas falam sobre o que a vida é, de facto, porque nós sabemos que a vida tem muito que se lhe diga e o dinheiro nem é tudo. Às vezes o dinheiro só nos estraga. Mas de qualquer forma, ele aqui vai mostrar lições de moral que nos mostra que a vida é muito melhor do que a gente pensa e que às vezes temos infortúnios, mas podemos passar por cima, podemos seguir em frente e podemos ficar a conhecer mais algumas coisas além do que nós conhecemos, porque pensamos que nós temos umas palas aqui e às vezes a gente não consegue ver. Mas de qualquer forma, aqui com os contos satíricos de Mark Twain, penso que é interessante. Tem alguns erros de tradução, de facto. Tem alguns erros técnicos, tanto que falta um parágrafo, uma parte do livro, mas não deixa de ser uma leitura agradável. Porque se forem ver a review no Goodreads, vão ver que toda a gente fala um bocadinho mal, porque tem alguns erros ortográficos e não só. Mas penso que é um livro interessante à mesma. O último livro que eu li este mês, no mês de janeiro, foi O Cemitério de Animais. É assim, Stephen King é um dos maiores escritores de terror, suspense, um bocadinho de drama também. E ele consegue pegar em histórias simples e pôr um bocadinho de terror nelas. Ou seja, nesta história remarca que uma família vai viver para uma aldeia, para uma vila, e então nos Estados Unidos o que vai acontecer é eles encontram lá um cemitério de animais próximo da casa onde eles estão a viver. Um cemitério de animais não pode parecer um bocadinho normal, mas a verdade é que com o tempo eles vão descobrir que aquele cemitério é normal, mas tem alguns mistérios. Há um pequeno mistério sobre este livro também, é porque tem um grande plot twist pelo final. E é um daqueles mais macabros. Quem já viu o Shining ou já leu o Shining consegue perceber um bocadinho. Porque o Shining também tem aqueles twists assim um bocado estranhos de um momento para o outro. Mas penso que está um bom livro. Foi uma leitura um bocado mais complexa, porque tive que dedicar um bocadinho mais de tempo. Mas penso que foi importante e acho que é um livro giro para se ler. Eu tenho um livro lá de Stephen King em casa também, mas isso é uma história sobre vampiros. Um dia destes eu falo-vos aqui sobre ele. Estas foram a minha leitura de janeiro. Gostado. Já leram o livro? Quantas telas é que lhe dariam? Se acham que alguma das leituras é desinteressante ou não? Se acham importante ou não ler este tipo de livros ou ler uma grande variedade de livros? Digam-me nos comentários. Qualquer informação, eu vos direi.